Olá a todos, sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. Nós hoje temos convidada a Corina Lozovan para nos falar de Irão, com o I de Irão, e o Bernardo e o Alberto, o nosso painel permanente, trouxeram-nos o B de Board of Peace. Sejam bem-vindos a mais um ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do ABC do Mundo. Nós hoje temos como convidada especial a Corina Lozovan. Corina, bem-vinda. A Corina é investigadora e doutoranda no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. E nós, além da Corina, temos também os nossos membros permanentes do painel, o Alberto Cunha, o Bernardo Valente e eu, o Bruno Mourão, o nosso moderador. E o nosso primeiro tema foi-nos trazido pela Corina, que é o I de Irão. E Corina, bem-vinda mais uma vez. Tu quiseste trazer-nos este tema do I de Irão para nos falar também um bocadinho da situação de instabilidade que o Irão está a viver neste momento. E vamos começar pelo princípio, ou seja, como é que nós chegámos aqui? Esta é logo a primeira pergunta e depois vamos passar então à situação atual, mas explica-nos um bocadinho, como é que nós chegámos até aqui? Antes de mais, boa tarde e muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. E muitos parabéns pela iniciativa. É uma excelente iniciativa e eu espero que vocês tenham mais visualizações e consigam inspirar os jovens a se interessarem mais pela política internacional. Relativamente à situação no Irão, eu gostava um bocadinho de falar sobre o contexto, porque é importante para nós percebermos uma linha temporal daquilo que está a acontecer neste momento. Os protestos no Irão não é algo novo, não é? Se nós olharmos para a história do Irão e se formos, por exemplo, até 1890, nós tivemos a Revolução do Tabaco, depois tivemos a Revolução Constitucional em 1905, depois tivemos as mobilizações nacionais na década dos 50, depois tivemos, claro, a Revolução Islâmica em 1979. Curiosamente, no dia 11 de fevereiro celebraram-se os 47 anos de aniversário da República Islâmica. Não sei se tiveram a oportunidade de ver as notícias, mas eu vi um vídeo da Agência Nacional de Notícias do Irão e mostrava uma multidão nas ruas a celebrar esse aniversário. Essa imprensa dizia que estavam por volta de 23 a 25 milhões. Claro que os números estão inflacionados, muitos apontam para 19 milhões, 20 milhões. Isso nos mostra que, de certo modo, há uma parte da sociedade que ainda continua a apoiar esse sistema, não é? E normalmente quem estuda o Irão diz sempre que a sociedade iraniana é um imbróglio, é muito complicada, mesmo estudando há anos e anos, nós nunca sabemos muito bem aquilo que vai acontecer. E é interessante porque os iranianos sabem muito bem aquilo que não querem, mas aquilo que querem já não é assim tão certo. Portanto, voltando aos protestos, se nós depois olharmos também para os protestos de 91 e 95, nós tivemos vários protestos urbanos em várias cidades devido à inflação. Depois, em 99, tivemos os protestos dos estudantes, quando o jornal Salam fechou, e foi um protesto maioritariamente dos estudantes universitários que protestaram pela questão da liberdade de expressão, pelas reformas do Estado. Também foi um protesto muito importante. Depois, em 2009, foi o Movimento Verde, não sei se recordam, quando foram às eleições com Mahmoud Ahmadinejad e o seu adversário, o Pir Hussein Mousavi, que muita gente não se lembra dele, mas ele na altura desafiou a legitimidade das eleições e, claro, perdeu e, para além disso, foi posto em prisão domiciliária. E desde então ainda continua em prisão Houve muita repressão nessa altura, Houve muita repressão, sim. E ele ainda continua em prisão domiciliária até hoje. E depois, em 2017, 2018, nós tivemos os protestos em várias cidades da classe trabalhadora. Em 2019 tivemos outros protestos por causa do aumento dos combustíveis e também foram em várias cidades. E depois, em 2022, nós tivemos os grandes protestos com Mahsa Amini, não é?
por causa da sua morte, e aí incitou a muitas mulheres saírem à rua e protestarem pela falta dos direitos das mulheres, da questão da obrigação de utilizar o véu, entre outras questões principalmente relacionadas com os direitos das mulheres e da liberdade em si. E em 2025, agora em dezembro, 23 de dezembro, começaram, não é, os outros protestos que se alastraram até início de janeiro. Portanto, se nós formos a analisar todos estes protestos, no fundo, o que é que eles demonstram? Demonstram um sintoma de que este sistema está cansado, não é? De que a sociedade em si também está exausta e que há uma degradação crónica daquilo que está a acontecer no Irão. E vamos nos imaginar que num dia de manhã um cidadão iraniano acorda e a primeira coisa que eles fazem o quê? É verificar a taxa de câmbio, não é? Porque o real iraniano desvalorizou tanto nos últimos anos que é impossível não estar atento. E, por exemplo, em 2010, sabem quanto é que era um dólar? Eram quase 10 mil reais iranianos. Sabem quanto é que vale hoje um dólar? Quantos? 1,5 milhão de reais iranianos. Portanto, houve um aumento de 140 vezes quase, em termos de... Portanto, há uma hiperinflação. E tudo isto, vocês já sabem o que é que acarreta. Acarreta um aumento absolutamente dramático das condições de vida, dos bens alimentares essenciais, do dia-a-dia em si, não é? Portanto, um iraniano sente o peso de todas estas mudanças para pior. E isto tem sido uma acumulação de coisas que foram acontecendo. Então, obviamente, toda essa frustração acumulada revelou-se agora nestes protestos e nós vimos que cada vez mais as pessoas já não acreditam na mudança. Ou seja, se antes ainda tinham alguma esperança de que poderia haver reformas, hoje em dia eles já não acreditam sequer nessa possibilidade. Portanto, o que nós estamos a ver é uma sociedade que, pelo colapso do regime, uma mudança completamente diferente das lideranças que existem, e querem uma melhoria de vida. Mas, infelizmente, tudo isto culmina também pelo facto que não há um horizonte político claro, não é? Porque não há também uma imaginação política. E isso é muito importante para um país como o Irão, não é? Não haver imaginação política é grave e mostra-nos de que isso vai ser problemático quando houver essa transição. Ora, voltando um bocadinho... Desculpa, Corina, já vamos continuar contigo. Sim. Obrigado pela introdução, já vamos voltar a ti, até porque tu pessoalmente tiveste também a oportunidade de viajar e tens também uma experiência para partilhar. Eu vou para já abrir a discussão também aqui ao Bernardo. Bernardo, a Corina estava a falar aqui também de uma situação que é um pouco um barril de pólvora, não é? Ou seja, é uma situação em que a pressão social está a aumentar. Será que nós já estamos no ponto de explodir? Ou este é mais um destes protestos que se calhar não vai imediatamente ter um impacto político direto? A mim parece-me... Boa tarde. A mim parece-me que o gatilho está aceso, não é? E o povo neste momento está desperto e, apesar da repressão, está com força para sair à rua. No entanto, falta quem consiga de facto legitimar, ou pelo menos se legitimar como líder político para uma transição, porque era isto que a Corina dizia. Mesmo o filho do Shah, que se fala muito que pode, entretanto, assumir a liderança no Irão, não é um nome consensual como nunca foi. Aliás, o regime do Shah, que esteve sempre associado aos Estados Unidos, não é? E a um apoio americano, no final existia alguma tensão já entre americanos e o próprio Shah, pai deste. Portanto, e para além disso, viveu a maior parte da vida fora do Irão. Portanto, será sempre uma captação ao estrangeiro, será uma contratação vinda de fora. Portanto, também não me parece que seja essa a solução, se bem que, se realmente tivermos uma intervenção americana, seja de que forma for, a solução poderá passar por aí. Mas será sempre uma solução mais coerciva, diria eu. Enquanto tivermos a Revolução Islâmica, e uma Revolução Islâmica, como a Corina estava a dizer, que tem apoio e sempre teve apoio, há que salientar que a Revolução Islâmica foi feita pelo povo e pela vontade do povo. Claro que depois, com o primeiro Ayatollah, as coisas até
resultaram de alguma forma, até porque tinha algumas ligações à CIA que são sabidas, portanto tentou jogar ali um bocadinho com os pratos da balança entre União Soviética e Estados Unidos numa altura de um mundo muito fragmentado, e esse equilíbrio também trouxe alguma estabilidade interna ao Irão, apesar de ter passado para um regime islâmico. No entanto, este Ayatollah claramente extremou as posições, tentou-se assumir como aquele que é o líder do eixo do mundo islâmico, líder do eixo do mundo islâmico que está também diretamente associado então à Rússia, à China e por aí fora, e ao tentarem fazê-lo e ao serem pouco claros também sobre aquilo que é o seu processo de armamento, acabou por criar aqui as condições perfeitas para que haja oposição interna e para que essa oposição interna seja de alguma forma também aproveitada pela oposição externa que pode vir, neste caso, dos Estados Unidos. Agora, a solução nunca poderá passar por aquilo que passou, por exemplo, em junho, que é arrebentar com as estruturas nucleares do Irão. Porquê? Porque isso só vai criar ainda mais clivagens entre as duas nações, vai criar ainda mais revolta no povo iraniano. E, para além disso, não sabemos se realmente fez alguma coisa ao programa nuclear do Irão. Portanto, parece-me que há este ponto, e depois há aqui uma divisão que também quero salientar dentro da comunidade iraniana e que se vê muito no cinema. Eu acho que até já trouxe aqui uma vez o exemplo, a semente do figo sagrado e outros tipos de cinema iraniano, mostram muito bem esta diferença, primeiro, de idades. Há claramente uma camada mais jovem que se identifica com o Ocidente, que quer procurar estarem mais perto do aparelho científico, querem procurar mais liberdade também para as mulheres e outros grupos identitários que sempre se viram reprimidos ou oprimidos dentro da sociedade iraniana. E depois, por outro lado, uma facção mais velha, mais conservadora, que está ainda muito ligada também aos ayatollahs. Isto cria tensões não só dentro do Irão, mas dentro das próprias famílias no Irão. E depois também há pessoas com uma grande diáspora nas suas respectivas famílias. Diáspora essa que está fora do Irão e que impõe também, de alguma forma, ou que traz o bichinho destes valores culturais do Ocidente para o Irão. Por isso é que a primeira estratégia de repressão, mal se começam a ver alguns protestos, é precisamente acabar com a internet, acabar com qualquer comunicação para o estrangeiro, para que não possam passar essa mensagem, tanto do Ocidente para o Irão, como do Irão para o Ocidente. E, portanto, esta falta de imaginação política, ou seja, o saber que existe este barril de pólvora, mas não saber para onde caminha, e saber que pode acabar, de facto, numa situação parecida com aquela que aconteceu agora com a Venezuela, por exemplo. Não parece que aconteça, porque há uma capacidade nuclear e armamentista diferente da parte do Irão, mas que essa intervenção americana poderá conduzir a uma nova mudança de regime. A verdade é que poderemos... na verdade, o regresso ao futuro, no sentido em que já tivemos o regime do Shah muito próximo dos Estados Unidos e vimos no que é que acabou, e foi, de facto, vítima do descontentamento da população, que depois culmina na Revolução Islâmica, e agora poderemos ter exatamente a mesma situação, só que ao contrário. E, Alberto, eu ia-te perguntar, com a explicação que a Corina deu, com a explicação também que o Bernardo deu, nós temos ou não neste momento as condições para que o Irão dê um passo em frente rumo a um novo paradigma político e social, ou, tendo em conta o contexto internacional, temos aqui mais condições para uma grande instabilidade a curto prazo, que pode até ser uma péssima notícia em termos da soberania do próprio país a nível internacional? Só podemos fazer cenários, não é? E acho que quando nós falamos na política externa do Irão, há vários eixos que nós temos que considerar. Há o eixo da relação do Irão com as grandes potências, nomeadamente com os Estados Unidos e com a China. Há a relação do Irão na sua região com outras potências regionais, a dimensão do conflito xiita versus sunita, e também a relação com países do Golfo, nomeadamente o Oman, que aliás não é por acaso que o Oman já teve as negociações em 2024 igual, mas eu isso até vou deixar para a Corina, que aliás viveu na Oman e conhece bem esses pontos. Eu queria só fazer alguns pontos para tentar perceber qual é o cenário mais provável do que poderá ser. A Corina fez um grande resumo histórico. Eu acho que falta um ponto interessante, que é um momento-chave da história iraniana, que é a deposição do Mossadegh. O Mossadegh foi o primeiro-ministro democrático no início dos anos 50 e era algo que na altura não era muito invulgar, teve uma certa dimensão, que foi contrariar os direitos petrolíferos, neste caso das companhias britânicas, penso, e houve um golpe em 54 ou 55, agora não sei exatamente o ano. As mobilizações dos anos 50 que referi foram essas. Pronto, exatamente. Mas este episódio do Mossadegh e a ideia de que houve uma democracia durante alguns tempos no Irão e que foi impedida pelas potências ocidentais, isso ainda está na memória de muita gente no Irão.
Esse é o primeiro ponto que é preciso referir. E, portanto, isto vai de encontro ao ponto que o Bernardo disse. É muito difícil, neste cenário de tentar ajudar uma mudança de regime, que os Estados Unidos possam ter um papel construtivo nessa mudança de regime. Eu acho isso muito complicado. E depois há outro ponto que é preciso dizer, que eu acho que é preciso completar, na minha opinião, aquilo que o Bernardo disse. Em 79, a Revolução Islâmica foi feita pelo povo, mas não era necessariamente uma Revolução Islâmica. Houve vários protestos durante vários anos. Houve, aliás, movimentos comunistas que tiveram muito fortes na altura nos estudantis e depois, de repente, ele estava em Paris, penso, ele voa para Teherão e há várias hipóteses. E a Revolução Islâmica foi uma das hipóteses que surgiu. Faz um pouco lembrar, isso acontece muito em movimentos revolucionários de quebra total do anterior sistema. Em 1917, antes de chegarmos à Revolução Vermelha na Rússia, houve várias hipóteses. Chegou a haver ali o Kerensky, uma revolução, entre aspas, burguesa, e que depois foi derrotada. Portanto, aliás, o conselheiro na altura do Khomeini, que quando ele disse que queria que aquilo se chamasse uma República Islâmica, ele disse-lhe que não é possível se chamar-se uma República Islâmica. Portanto, a questão do que estás a dizer, e depois quando se decretou, não é, que havia aquilo da República Islâmica, as mulheres foram as primeiras a saírem à rua para protestar contra as mudanças nos direitos da mulher e tudo mais. Portanto, não foi um resultado inevitável. Não. Sim. Por isso culminou foi num dos piores cenários. Culminou, na minha opinião, ou na opinião de muita gente no Ocidente, no pior cenário possível. E depois, logo a seguir, foi a questão da invasão do Iraque ao Irão. E que isso também não se fala muito, mas que aquilo teve um impacto muito grande psicológico na mentalidade do iraniano, não é? Foi uma guerra que durou 8 anos. 8 anos, exatamente. E curiosamente, depois, na década de 90, houve um momento em que o Irão até não estava assim com relações muito mais com os Estados Unidos. Portanto, houve ali um pequeno alinhamento em que o partido, os reformistas, como se chama no Irão, tens os de linha dura, os conservadores moderados, os reformistas, que na altura eram contra os Estados Unidos, acabaram por estar a favor dos Estados Unidos, porque muitos deles foram estudar para Londres, Estados Unidos e afins, e mudaram de repente o seu chip e disse, não, até se pode. E na altura havia ONGs financiadas pelos Estados Unidos no Irão. Portanto, imaginem se aquilo tivesse continuado, poderia ter havido outra relação, não é? Mas depois o Irão foi para uma via mais ideológica e perfeccionista, no sentido de... mais fundamentalista. Exatamente. E acabou por mudar um bocadinho o rumo daquilo que é o Irão hoje. E depois, na altura da invasão do Afeganistão, não nos esqueçamos que também houve breves momentos de cooperação em que o Irão não se envolveu muito naquilo que os Estados Unidos fez e que até ajudou em algumas questões quando quiseram ir para o Cabul. Pronto, e tudo isto. Reza a lenda que o Saddam, antes de ser executado, disse: se acham que fizeram bem o que fizeram a mim, então têm que ir primeiro ao Irão, porque de facto quem é o grande líder. Eu não sabia disso. Pronto, eu queria só é um mito urbano, acho eu. Aqui a questão dos cenários. Queria fazer 3 pontos importantes. Bem, portanto, existe uma legitimação anti-ocidental por parte do regime muito forte, mas também havia uma legitimação da política externa do Irão que trazia um certo orgulho, um certo... Com estes problemas todos económicos, ao menos o Irão continuava a ser um poder respeitado. Ora, o Irão tem sofrido derrota atrás de derrota geopoliticamente, nomeadamente na Síria, porque a forma como o Irão tem, digamos, exercido a sua influência foi através de proxies que tinha. Tinha o Hezbollah no Líbano, que neste momento perdeu muita credibilidade, e tinha naturalmente o regime de Bashar al-Assad, que foi o grande, digamos, instrumento externo. Por outro lado, também perdeu, portanto, nós tivemos o GCPOA, o acordo nuclear com os 5 membros do Conselho de Segurança mais a Alemanha, que foi assinado em 2015. A partir do momento em que os Estados Unidos saem desse acordo, basicamente o acordo, os europeus tentaram ressuscitar, mas o acordo basicamente está em águas de bacalhau, que é uma expressão muito política, como vocês sabem, mas que é apropriada e muito usada no Irão. E muito usada no Irão. Codfish water, como dizem os grandes pensadores. E mais uma perda de prestígio do Irão. E, portanto, nós não sabemos se vai haver as condições para a transição, mas como a Corina disse, internamente o regime está completamente cansado e externamente tem vindo a perder, digamos, esse suporte, esse sucesso. E depois mais 2 pontos e com este concluo. Eu tenho uma pequena discordância do Bernardo. Eu acho que tem sempre que haver uma. Claro. Eu acho Neste ponto, ou seja, o Irão está aqui a jogar num tabuleiro em que está a perder muita capacidade, ainda mais capacidade de influência na região por causa da dinâmica dos acordos de Abrão e da dinâmica dos objetivos do governo israelita. Ora, se eles já têm uma menor, digamos,
tinham este acordo nuclear que lhes permitia uma certa legitimação. Esse acordo nuclear, por bons ou maus motivos, provavelmente maus, deixou de acontecer. Eles perderam a influência que tinham na Síria e no Líbano. Tem a dinâmica dos acordos de Abrão, que significa que não todos os Estados árabes estão a favor de uma normalização com Israel, mas alguns Estados árabes estão. Este é o momento, por parte de Israel e dos Estados Unidos, de enfraquecerem as capacidades deles. Do ponto de vista puramente geoestratégico, faz todo o sentido. Agora é, digamos, aproveitar enquanto eles estão na mão de baixo. Mas não discordamos aí. Eu concordo com isso. Acho que pode trazer alguma insatisfação do ponto de vista interno. Mas é que eu acho que, para bem e para mal, a capacidade do Ocidente para influenciar o futuro do Irão, eu acho que é muito baixa. Portanto, eu acho que se contribuir para, digamos, afetar ainda mais o prestígio externo de um regime, why not? O último ponto que eu queria fazer é que, e isso também é algo que nós vemos, são sociedades. Eu não sou um especialista no Médio Oriente, e é importante que isso fique claro, mas há uma dinâmica interessante no Médio Oriente há muito tempo, que é, há cada vez uma maior politização da política externa, mesmo em regimes autoritários. Ou seja, a população quer ter mais opinião sobre a política externa. E isso pode ser algo que, no fim, pode ser algo com que o regime iraniano está a jogar. Porquê? Porque muitos destes países árabes que querem uma normalização com os Estados Unidos e com Israel, que é isso que está em jogo, não é as populações desses países. É os líderes autoritários, muitas vezes, que têm acordos económicos. Mas, por exemplo, no Egito e Marrocos, que são dois Estados claros que a liderança já fez vários acordos e várias aproximações com Israel, aquilo que sai quando é perguntado às pessoas é que as pessoas têm uma opinião muito negativa em relação a Israel, nomeadamente depois do que aconteceu em Gaza. Ou seja, será que o Irão, digamos, consegue agarrar-se a esse, digamos, transportar para estas populações e não para esses regimes, eventualmente, este substrato anti-ocidental que ainda existe na região? É que essa parece que ser a única esperança, porque internamente estão fracos, não têm essa possibilidade de ter, digamos, a legitimação diplomática. A China não vai acorrer ao Irão se houver uma crise grave. Podemos também discutir esse ponto. Será que este, digamos, exportar do anti-ocidentalismo vai ser suficiente para o Irão ter novos aliados, que eles agora precisam disso? Eu acho que não, mas neste momento o cenário é que, para bem e para mal, provavelmente, detendo os aparelhos de repressão interno que ainda detém, o regime vai continuar a sobreviver assim cambaleante. E Corina, eu ia explicar que tu também, por vivência pessoal, também tiveste a oportunidade de conhecer o Médio Oriente também numa perspectiva muito próxima, e certamente que conseguirás, acredito eu, por causa dessas vivências também, perceber um bocadinho melhor o que é que os iranianos podem pensar, como é que eles podem estar neste momento a ver a situação do seu próprio país. E eu, além de pedir para continuares o teu raciocínio que eu há pouco interrompi, ia-te perguntar também, ou seja, numa perspectiva também interna dos iranianos, o que é que tu vês como a diferença significativa destes protestos atuais de outros protestos que aconteceram anteriormente? Ou seja, o que é que agora leva um iraniano a ir para a rua a protestar também? Sim, são vários pontos aqui, e falando um bocadinho daquilo que o Bernardo e o Alberto disseram, que eu acho que é muito importante, claro. E vou começar pelo último ponto primeiro, aquilo da questão da política externa, que eu acho importante. Uma das razões pelos quais também os iranianos saíram à rua é porque cansaram-se do aventurismo do governo iraniano de irem a outros países e, não é, através dos seus proxies, utilizarem, ou seja, e não se focarem tanto no desenvolvimento interno do país. E isso é muito importante referir, porque esta geração nova, como nós falamos, mais de 70% são abaixo dos 40 anos da população iraniana. Portanto, já não tem aquelas memórias da Revolução Islâmica, não tem esses ideais, não tem nada disso. É uma geração completamente diferente. Então, se falamos da geração Z, da geração Millennium e tudo mais. E com tudo isso, esta geração já não vê com os mesmos olhos. E eu não diria que esta geração é anti-ocidente. Portanto, a geração em si não é anti-ocidente. Nós temos aqui um regime que... Mas eu estava a falar de outros países árabes. Sim, ok. De outros países árabes, pronto. Se nós olharmos um bocadinho também para a questão do acordo nuclear, quando o Trump se retirou em 2018, a partir dessa altura houve uma degradação ainda maior. Porquê? Porque no Irão já existia uma certa oligarquia, não é? E com a questão das sanções, essa oligarquia acabou por se cimentar ainda mais.
Porquê? Porque começaram a fazer negócios paralelos. Abriram esquemas que contribuem para uma corrupção absolutamente que se alastrou e se alastrou a tudo e a todos. Isso é uma das primeiras questões. Depois temos a questão climática que eu queria referir e que nunca se fala sobre isso. Mas o Irão tem um problema climático grave. É um dos países que as suas reservas aquíferas estão em estado crítico. 4 das suas barreiras estão sem água. Barragens estão sem água. Por outro lado, nós temos o Teherão, que já se referiu algumas vezes, que está com um problema de água, não sei se viram, o Isfahan também. E há pouco tempo estava a ler um artigo super interessante em que falava sobre o hidro-autoritarismo. E estes autores argumentam que Estados que têm uma tendência mais autoritária, estão mais inclinados para esse lado, acabam por investir mais em projetos grandiosos de gestão da água, por exemplo, barragens e desvios de rios, o que acaba por piorar ainda mais a crise hídrica. E se nós olharmos um bocadinho para que cria o controle, não é? Ou seja, cria o controle do recurso. Exatamente, não é? Claro. Controle e não há uma certa gestão do problema, ou seja, há um mau planeamento, não se gera o território de forma correta, não há investimento na agricultura correta que deveria haver, e isso tudo, se nós olharmos para a história, que eu acho que a questão da água é muito importante porque faz parte do pilar da República Islâmica da autossuficiência, que eles promovem muito a questão da autossuficiência. E na década dos 50, o Shah, quando chegou ao poder, ele desvalorizou a agricultura, ou seja, disse que a agricultura não era um campo para se investir, deixou de ser uma prioridade. Não de uma forma intencional, mas acabou por acontecer. E isso tudo acabou por um bocadinho tornar esta questão da água e da agricultura e a tornar-se o problema que é hoje. Então, por exemplo, o Lago Urmia, que é um dos lagos do Irão, que está a 87%, perdeu o seu volume, não é? 87% perdeu o seu volume. Portanto, essa questão também é muito importante para os iranianos, não ter um recurso básico que é a água, que é outra questão. Depois, a questão da corrupção, como eu já referi, e que também está ligada àquilo que o Alberto estava a dizer. Portanto, os proxies noutros países. Eu gostava que nos imaginássemos uma teia de aranha. E isso é o que esta liderança, né, dos guardas revolucionários podemos imaginar, que são redes de poder. E essas redes de poder estão relacionadas noutros países, que eles, não é, estiveram presentes através dos seus proxies, em negócios paralelos, com uma economia em si paralela, e que tudo se interrelaciona, não é? Apesar de terem perdido na Síria, que era um país-chave, que era um hub, não é? Para aquilo que eles estavam a fazer, ainda continuam a ter algum poder. Mas, por outro lado, nós tivemos um assassinato de vários membros muito importantes dentro dos guardas revolucionários, como nós sabemos, por Israel, não é? E isso também foi um ponto crucial. Porquê? Para substituir esses guardas é muito difícil. É quase impossível, porque tem que passar por processos de verificação muito intensivos, de confiança e todas aquelas lógicas, não é, do regime que existe. Então, isso já é mais um sinal de que o sistema em si está enfraquecido. Falando sobre a questão de como é que poderá haver aqui uma transição, e fala-se muito do Shah, e realmente o Shah tem tido uma presença agora cada vez maior, mas o Shah não é, ou seja, tornou-se esta referência no fundo por não ser uma liderança, ou seja, uma não entidade, porque até agora ele nunca esteve nas notícias, nunca se revelou que queria estar presente na transição e tudo mais. E um facto curioso é que ele disse que se ele fizer parte da transição, ele vai arranjar uma forma de incorporar os guardas revolucionários. Portanto, já podemos ver aqui como é que vai ser essa mudança, não é? E porque é que alguém que já está fora há tantos anos diz isso de repente, não é? O aparelho repressivo, qualquer um para manter a ordem vai precisar de alguma coisa, de algum aparelho para manter essa ordem, não é? E não nos esqueçamos que o Irão tem outro exército, que é o Artesh, que é o Exército Nacional, que é o único país do mundo que tem 2 exércitos. Portanto, este exército que protege a República Islâmica. Bom, mas relativamente ao Shah, bom, ele tornou-se essa referência um bocadinho como... há uma música de um cantor famoso no Irão que se diz Bot Parasat, que significa um tipo de ídolo, ou uma coisa assim, e ele parece que se tornou uma espécie de ídolo, que as pessoas estão a pôr o seu cartaz, não é? Um bocadinho como o Andy Warhol. Da liberdade. Eu sinto bem um bocado como o Andy Warhol tem aquelas imagens, não é? Dos seus 15 minutos de fama.
E é curioso, mas no fundo é porque a posição iraniana ao longo destas décadas todas foi obliterada, não é? Foi impossibilitada de ter qualquer acesso ao poder, de se poder sequer manifestar, de poder sequer existir. Aliás, há 2 semanas eles voltaram a fazer buscas para pessoas que ainda, opositores que ainda estavam ali dentro do Irão e foram presos. Não sei se viram nas notícias. Mas, contudo, há uma posição fora do Irão que continua a existir. Obviamente, nós não conhecemos, não sabemos quem são, mas também é uma questão de tempo. Porque, se nós olharmos para a Síria, a forma como a questão na Síria aconteceu foi muito rápido, não é? O Jolani, que na altura se chamava, que era por fama, Jolani, que era a sua alcunha, no início seria como um presidente de transição. Depois acabou por se tornar, não é, através o presidente em si. Eu penso que no Irão nós temos aqui vários cenários e o Alberto já apontou muito bem a questão da geopolítica. Primeiro temos a questão nuclear, que está a ser negociada. E hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, chegou a Genebra e reuniu-se com o diretor da Agência Internacional da Energia Atómica para discutirem e tudo mais. Bom, isto são desenvolvimentos pequenos, que agora vai haver outras conversações bilaterais e tudo mais. Isso é uma primeira questão. Mesmo que haja um acordo, nós não podemos descartar a questão do ataque americano. Portanto, poderá haver um ataque cirúrgico. Como é que vai ser esse ataque que nós não sabemos? A questão é o Irão internamente tem tido muitas infiltrações e isso já é sabido, não é? Agora é uma questão de tempo para sabermos até que ponto é que essas infiltrações depois vai se alinhar com os objetivos do ataque e para que tudo se possa conjugar da forma que se possa manifestar numa intervenção, ou seja, o que poderá acontecer nós não sabemos, porque é especulação. Mas vamos imaginar que esse cenário acontece, que há uma intervenção. Há vários perigos, como eu já referi. Haver uma transição no Irão não é como uma transição noutros países. É um país gigante, tem 92 milhões e não é um país homogéneo. Portanto, nós temos no norte os azeris, os curdos, temos no sul os ahwazis, que é uma parte árabe do Cuzestão, temos os militantes do Baluquistão, que têm também ambições de autonomia e querem ser independentes, até os curdos no norte, os azeris são os mais pacíficos. Por isso, de repente, poderá haver aqui rupturas, não é? E isso é uma coisa que se receia muito. E se nós olharmos para os países do Golfo, por isso é que, pela experiência que eu tenho e que tenho observado nas suas declarações, tanto dos ministros estrangeiros como do príncipe da Arábia Saudita e tudo mais, essas mudanças que são incertas não estão a ser vistas com bons olhos, ou seja, preferem que haja uma estabilidade, mesmo que não é, se esteja a degradar-se, do que haver uma ruptura que não se sabe muito bem para que lado é de ir. Mas, por outro lado, esta transição é muito desejada por uma grande parte, não vou dizer que é toda a população, mas por uma grande parte. Ou seja, há uma sensação na sociedade de que não se pode voltar atrás. Ou seja, se antes já se podia haver qualquer compromisso, agora há muito essa sensação, pelo menos com os iranianos que nós vamos ouvindo e vamos falando, é esse o sentimento que prevalece mais. De inevitabilidade, também de uma revolução, não é? De inevitabilidade de haver uma mudança. Agora, vamos imaginar que não acontece nada. A República Islâmica em si já não consegue ter a legitimidade sequer para continuar da mesma forma. Reparem, os dados oficiais dizem que morreram 7.000, 8.000 pessoas. Mas os dados são muito maiores. Quem está dentro do Irão sabe e viu não é, tudo o que aconteceu. E apesar do governo estar a acusar que foram esses que incitaram, já não se pode justificar. Quer dizer, são jovens que saíram à rua e tentaram protestar, por mais violentos que sejam, não é? A resposta que houve foi desproporcional. Então, como é que tu voltas a ter alguma legitimidade perante a tua sociedade? Já não consegues. E isso eu ia aproveitar, já volto a ti para finalizar depois. Sim. Bernardo, a Corina introduziu aqui vários pontos muito interessantes, mas eu queria perguntar-te um bocadinho sobre esta ideia de
Ou seja, se calhar é preferível uma transição que não seja a melhor, mas que não provoque uma ruptura que depois pode redundar numa fratura nacional entre as várias regiões, entre anseios diferentes de etnias diferentes, regiões diferentes e etc. Ou seja, tu vês isto como um risco real, ou seja, uma fratura nacional se for uma transição muito, muito violenta. Já experienciámos isso antes com outras invasões americanas ou com outras interferências e ingerências americanas, como quisermos chamar, no Médio Oriente. Portanto, há sempre esse risco de voltar a acontecer. No entanto, quando falamos do Irão e do nacionalismo iraniano, se quisermos assim, apesar de ser um país muito diverso, não é? E falamos, a Corina estava a falar de Isfahan, e portanto uma cidade que já foi capital até de impérios, portanto uma cidade importantíssima naquilo que foram as rotas comerciais do Irão na antiguidade, e portanto tudo isto leva a que exista um sentimento nacionalista iraniano que, apesar de muito diverso e heterogéneo, tem uma questão bastante importante, porque é exatamente oposto àquele nacionalismo que se tenta construir agora no Ocidente. Porquê? Porque o Irão está a tentar criar um nacionalismo fora da esfera religiosa. E no Ocidente caminhamos aos poucos para um novo nacionalismo dentro da esfera religiosa. Portanto, até aqui há uma separação clara entre Ocidente e Irão ou Oriente, se quisermos chamar assim, e se quisermos colocar assim em dois blocos muito, muito pragmáticos. Porque vemos, por um lado, esta ideia de um Ocidente, com Marco Rubio, por exemplo, a trazer esse passado católico, aliás, que foi nos Estados Unidos foi colocado principalmente, e fazendo uma transição se calhar um bocadinho para os próximos tópicos, que foi colocado muito pelo Kennedy, não é? Que foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, e esta ideia dos valores europeus que eles falam muito, eles estão a referir-se a estes valores católicos. Portanto, há aqui claramente o fim da laicização, uma tentativa do fim da laicização dentro destes nacionalismos, enquanto o Irão está a fazer o caminho contrário, que é laicizar o regime, não é? Tornar o regime laico, e ao fazê-lo tentar puxar aqui uma ideia nacionalista que não existe, pelo que a Corina explicava, não é? Por estarmos a falar de grupos muito diferentes e etnicamente muito diversos, e alguns deles até com conflitos históricos, como sabemos ali naquela zona do Cáucaso, do Azerbaijão e do Irão no Médio Oriente. Sim, porque e aquela zona histórica, não é? Como nós sabemos, houve as guerras contra a Rússia, não é? Depois houve os tratados do Golistão e do Turkmenchai, a salvo erro, em que muitas dessas partes foram retiradas, de certa forma, e depois o Irão perdeu o seu acesso ao Mar Cáspio, salvo erro, depois voltou a ter, quando se refez os acordos. E depois toda essa população, houve ali uma mistura muito grande. Mas um ponto importante que tu mencionaste é que, apesar de toda esta diversidade, há um nacionalismo civilizacional da pujança do Irão enquanto civilização. É uma das muito poucas civilizações do mundo que nunca foi colonizada por ninguém durante muito tempo. Exato. Durante muito tempo não foi. E foram das mais modernas do ponto de vista agrícola. Na antiguidade eram das mais modernas do ponto de vista agrícola. Têm grandes cidades, e foram sempre grandes cidades e grandes cidades nas rotas comerciais que passavam pelo Médio Oriente. E, portanto, foram dos poucos impérios, na altura, o império que estava lá, que derrotou o Império Romano repetidas vezes. Eles derrotaram várias vezes o Império Romano. O Alexandre esteve lá pouco tempo, o Alexandre teve pouco tempo em todo o lado, mas foi um império que sempre resistiu muito à dominação estrangeira. Portanto, talvez, ou seja, nós estamos aqui a falar de tendências centrífugas, mas também existe uma tendência de centrípeta, que existe esta civilização há muito tempo. Nós não sabemos para que lado é que isto pode ir, não é? Sim. É isso, eu acho que o ponto interessante aqui é perceber que agora podemos ter dois tipos de nacionalismos diferentes, ou construirmos dois tipos de nacionalismos diferentes, em que o Ocidente vai caminhando para aquilo que foi o Oriente até agora, que é o fugir da laicização do Estado, fugir do Estado laico e criar um nacionalismo dependente muito religiosa, neste caso dependente católica no Ocidente, e o Irão está a fazer exatamente o percurso inverso, que é romper com a tradição islâmica. Eu não te vou perguntar, Alberto, qual é o teu nacionalismo preferido. É o do Benfica. Sei o Rui Costa. Mas ia-te pedir para também comentar um bocadinho aquilo que a Corina estava a dizer, e esta perspectiva muito interessante de nós falamos sempre do Irão, não é? Ou seja, nós de fora falamos sempre do Irão, mas como a Corina estava a explicar, esta ideia de Irão é um bocadinho colada também com peças que não encaixam necessariamente umas nas outras, não é? Ou seja, não existe uma cultura completamente homogénea que nos permita tirar conclusões. É um país único. Claro. Como é que nós juntamos este cocktail todo
e tiramos daqui alguma coisa que nos possa ajudar a tirar conclusões também sobre aquilo que vai ser o posicionamento do país e aquilo que o povo vai fazer também a curto prazo. Sim, isso, acho que uma das questões mais interessantes é quando houver uma transição, qual vai ser a política externa deste novo Estado. Eles sempre tiveram, ou seja, agora a República Islâmica é uma ideia civilizacional. Durante muito tempo a ideia civilizacional esteve ligada à monarquia, ou seja, o Irão é improvável, lá está, não é impossível, nada é impossível, mas é improvável que o Irão se constitua como uma democracia liberal como nós estamos habituados, porque eles sempre tiveram uma ideia centralizadora, uma ideologia. E essa ideologia não tende a uma política externa necessariamente pró-ocidental. Nós não sabemos. Agora, o Irão é um dos países com a localização mais estratégica do mundo, tem esses problemas da água, mas continua a estar sentado sobre um mar de petróleo enorme, continua a fazer parte de uma zona, neste momento, o futuro do mundo está a ser jogado na Eurásia e sobre quem controla a Eurásia. Portanto, quem controlar o Irão, eu acho que ninguém vai controlar o Irão, provavelmente, mas com quem o Irão se aliar vai ser extraordinariamente importante para o futuro do mundo. É o Heartland do Mackinder, não neste caso faz parte do Rimland do Skyman, que está ali por baixo do... Eu já agora, falando nesta questão do Rimland, portanto, nós não sabemos qual vai ser a política externa do Irão, mas eu devo dizer, e eu critico e bato na política externa americana vezes suficientes, acho que no caso do Irão, por um lado, esta administração americana tem mudado muito pouco da política americana para o Irão. Esta é a política americana para o Irão. E acho que é bastante racional. Reparem, os Estados Unidos, a não ser que se meta boots on the ground, como dizem os americanos, que eu acho que é uma estupidez de todo o tamanho, e acho que, apesar de tudo, existe uma certa racionalidade do Trump não querer ver americanos a morrer. Já não digo nada, mas parece-me que existe. Os Estados Unidos fazer operações cirúrgicas, como a Corina disse, repara, tem um custo relativamente baixo. Israel, que já está mais do que infiltrado no Irão, não sou eu que digo, faz a maior parte do trabalho de sapa duro, só tem a ganhar. Porque, repara, se os Estados Unidos conseguir ter algum tipo de influência sobre o Irão, ou, pelo menos, impedir que o Irão faça parte do grupo das potências que estão a contestar a sua hegemonia, portanto, a Rússia, a China e o Irão, repara, o Irão tem... Quais são os principais objetivos, e com isto concluo, a política externa norte-americana? De sempre. Seja Rimland, seja Heartland, é impedir uma grande coligação anti-hegemónica na Eurásia, ter o Irão fora dessa coligação, grande vitória, conseguir ter aliados que lhe forneçam matérias energéticas, nós falámos até isso no episódio com a Tina Soler, o Irão poderia ajudar nisso, ou seja, ter um Irão ao menos neutro seria uma enorme vitória estratégica para qualquer administração norte-americana. Agora, e com isto concluí, acho que é um bocado o que o Bernardo estava a dizer e um bocado o que a Corina estava, digamos, também a indiciar. Seria mais inteligente para os Estados Unidos, porque aqui não é o Ocidente, a Europa está noutra, e acho que a Europa nem está a jogar neste jogo, para os Estados Unidos é muito mais inteligente tentar influenciar o Irão do que tentar impor uma mudança de regime que teria que ser feito com boots on the ground, que seria provavelmente um erro e seria contraproducente. Mas se os Estados Unidos conseguir, por um lado, ir desgastando o armamento do regime e a sua legitimidade internacional, que já está a ser feito, e dar ali um apoio, seja o chá, seja qualquer coisa, para ter um Irão neutral no futuro, isso seria uma enorme vitória estratégica para os Estados Unidos. E, de acordo com o que a Corina nos diz e com os dados que diz, há toda uma geração mais jovem no Irão, que não é necessariamente para os Estados Unidos, mas também não é pró-China, nem pró-regime islâmico, nem pró-Rússia, e, portanto, estaria talvez interessado num tipo de relação económica em que o Irão fosse um país neutral. Isso seria uma enorme vitória estratégica para os Estados Unidos. Sim, e relativamente à estrangulação, não é, do Irão, este desgaste, eu acho que já está a acontecer. Há uma expressão chinesa de um jogo que é o Weiqi, que é o jogo da cerca, em que vai-se estrangulando, não é? O inimigo vai-se rodeando e estrangulando de forma gradual. E, no fundo, porque o Irão é um país que a China tem muito interesse, não é? Claro. Por causa da nova Rota da Seda, porque é um nódulo crítico, por causa do corredor norte-sul e tudo mais. Isso tudo acaba por ser, para os Estados Unidos, uma das razões também que querem acabar um bocadinho com esse acesso que a China tem ao Irão, porque o Irão, para além de ter petróleo, também tem gás e também tem minerais críticos muito importantes. E nós agora sabemos que o trend são os minerais. Sim, batemos sempre no mesmo ponto, não é? Toda a política internacional deste momento está sempre a bater no mesmo ponto. Ou seja, esse desgaste
já está até ver um ponto, como nós dissemos, não, os cenários que já apontamos daquilo que poderá acontecer. Corina, só para concluir então este tema também, que força, faz um último ponto. Eu ia referir que a política externa do Irão sempre foi complicada no sentido de que o Irão não confia em ninguém. E pelo que nós podemos ver, em termos históricos, o Irão, apesar de ter relações com vários países, como a Rússia e a China, durante a sua história ele sempre desconfiou das potências que estavam no seu lado. Então isso é outra questão, que o facto de ter essa desconfiança também acaba por não lhe dar muitos aliados. Com tanta mudança que acontecer no Irão, vamos ver para que lado é que o Irão vai se posicionar e com quem vai continuar. Mas eu presumo que, mesmo que haja uma mudança, a China vai continuar a ter alguma relação com o Irão. A Rússia não há de perder essa oportunidade, aliás, porque na Síria antes até fizeram vários acordos com a nova liderança para terem acessos a vários portos. Portanto, com certeza haverão de fazer algum acordo, algumas concessões que serão dadas, porque nunca estes grandes poderes querem perder a sua influência, não é? E, por fim, concluo que não sabemos ainda muito bem o que vai acontecer, mas seja o que for, o mais importante é que seja a vontade, não é, das pessoas, e muitas vezes nós sabemos que não é isso que acontece. E eu acho que o povo iraniano merece finalmente ter um sistema que eles se sintam bem e que as suas condições de vida sejam melhoradas e principalmente que se sintam livres, porque muitos daqueles que lutam é pela sua liberdade e pela sua... Sem dúvida. Sim, pelo seu sistema. Sem dúvida. Obrigado, Corina. Eu não podia fazer um melhor teaser sobre o que vem aí também para o Irão. Fica aqui prometido que, se tu aceitares, também voltamos a trazer-te cá quando houver assim, desenvolvimentos significativos do Irão. Teríamos todo o prazer. Muito obrigado, Corina, pela tua ajuda também a perceber melhor este tema. Nós, a seguir, vamos fazer a nossa discussão do segundo tema deste episódio, que foi trazido pelo Alberto e pelo Bernardo, e que é o B de Board of Peace. E vamos então falar do nosso segundo tema, que é o B de Board of Peace, e eu vou pedir ao Alberto para também introduzir este tema, e vocês quiseram, Bernardo e Alberto, trazer este tema para falar do famoso Board of Peace de Donald Trump, não foi? Alberto, explica um bocadinho. Em primeiro lugar, estou contente por Donald Trump trazer a paz ao mundo. Já era tempo. Acho que o mundo precisava de paz e eu quero agradecer ao Presidente dos Estados Unidos. Isto é um tema que não é sério, mas na verdade acaba por ser sério. E acho que o primeiro dos 3 pontos que eu queria fazer é que há muitas pessoas, e eu ouvi isso em várias da análise, tanto académica, mas mais política mediática, isto não é sério. Bem, a partir do momento em que o Presidente dos Estados Unidos põe o seu nome, convida outros países e outros chefes de Estado assinam, passou a ser sério. Quer dizer, não estamos aqui a brincar, passou a ser sério. E também ligado a este ponto, a ideia de que isto é uma grande partida do sistema internacional. Ou seja, é uma coisa que não tem nada a ver. É com o atual sistema internacional, mas a maioria da história humana teve imensas alianças que eram baseadas no rei, não no Estado em si. A questão do Estado, o Estado nasceu em Westfália, há várias definições, mas o Estado nasceu ali com os acordos de Westfália no século XVII. Até então, o Estado era a pessoa do rei que governava um certo território. Portanto, de certa forma, não estou a desculpar nada, já vamos falar do conteúdo. Isto é um regresso à maior parte da história humana, que é um tipo que é o rei, neste caso é o presidente, que faz acordos com outros chefes de Estado para um certo objetivo internacional. Portanto, ou seja, é uma partida com o atual sistema internacional. O segundo ponto é, então, mas isto é contra ou a desvalorizar as instituições e o sistema das Nações Unidas? Obviamente que é. Mas o sistema das Nações Unidas já tem sido desvalorizado por toda a gente, não é? Quer dizer, por um lado, e acho que é um ponto substantivo, não é necessariamente ligado ao Board of Peace, a partir do momento em que as instituições... Houve um momento histórico, a seguir ao final da Guerra Fria,
em que tivemos o Fukuyama a dizer que era o fim da história, estou a simplificar, e 3 anos depois o Samuel Huntington disse que isto não era o fim da história, mas que era um choque de civilizações. Provavelmente, como aliás quase sempre, o pessimista teve mais razão do que o otimista. Mas do ponto de vista do sistema das Nações Unidas, houve uma oportunidade histórica para o sistema se reformar. Quantas pessoas nos anos 90 disseram que o Conselho de Segurança tinha que ser reformado e que as agências tinham que ser reformadas e o financiamento e dar mais poder à Assembleia das Nações Unidas? Nada disso foi feito. Portanto, dizer que o Trump, que esta presidência dos Estados Unidos está a desvalorizar o sistema das Nações Unidas, ele é o resultado de várias décadas de total falhanço em reformar um sistema que era ligado a um momento histórico em 45. Reparem, a esmagadora maioria dos atuais membros das Nações Unidas, que eram colónias em 45, não tiveram qualquer palavra no momento da criação do sistema porque não existiam como nações autónomas e depois houve muito poucas reformas. Portanto, dizer que isto está a minar o sistema já está minado e, portanto, isto agora é isto o é resultado. Um sintoma, não é? Exatamente, isto é o sintoma, um resultado. O terceiro ponto. Bem, o objetivo, ou o primeiro objetivo declarado, é a questão de Gaza. E, mais uma vez, é importante ver, eu agora abri aqui a página da Wikipédia para ter aqui um mapa dos países que aderiram E, portanto, temos que, se nós vemos aqui, Marrocos aderiu, o Egito aderiu, a Arábia Saudita, a Jordânia aderiu, penso que os Emirados Árabes Unidos também aderiram, além de Israel. A maior parte das potências relevantes, naturalmente, sem contar com o Irão, que ninguém esperaria, acho que não deve ter recebido o convite, a maior parte das potências relevantes nesta região aceitaram o convite do Donald Trump. E agora aqui a questão, e depois para a minha introdução, é porque é que elas aceitaram o convite do Donald Trump. Por um lado, isto é bastante vago e não se percebeu exatamente o que é que vai acontecer. Posso só Sim, dizer claro, uma coisa? É só para percebermos um bocadinho o Board of Peace. Nós temos até agora 2 versões, não é? A primeira versão, que surgiu numa resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que havia um anexo para o fim do conflito em Gaza, que se mencionava essa questão do Board of Peace. Depois foi a questão em Davos, em que Trump disse que há uma carta constitutiva que este modelo poderia se aplicar a outros conflitos. Isso foi uma coisa muito vaga. Mas ele não disse nada de nenhum detalhe sobre isso. Não deu detalhes. Portanto, eu acho que é sempre uma coisa muito a Trump, que o Trump diz, depois as pessoas começam a fazer conjunturas. O mais importante é nós focarmos para este Board of Peace para Gaza, não é? E como referiste, os países que aderiram são países da região, os países árabes, são os países mais importantes e que têm que fazer parte deste Board of Peace. Aderiram todos. Israel confirmou a sua presença há 4 dias. Portanto, se Israel confirmou a sua presença, significa que eles querem que este Board of Peace avance para que se possa realmente fazer qualquer coisa em Gaza, que se possa finalmente pôr um fim a este conflito. O objetivo é haver um órgão transitório, é gerir o financiamento para a reconstrução de Gaza e outro fator muito importante que é forças de paz. Aí é que está a questão, porque Israel já disse que não vai aceitar, de certa forma, forças de paz, mas já há muitas conversações que estão a ser feitas em background, que nós não sabemos, e que, aliás, no início de setembro, não sei se leram, mas a Indonésia manifestou o seu interesse, a Malásia também. Aliás, a Malásia disse que tinha 20.000 tropas para colocar em Gaza, porque já tem a sua experiência com forças de paz nas Nações Unidas, em Camboja, Bósnia, Somália e além de outros países. O Vietnã também aderiu ao Board of Peace, não Pronto, foi? sim, acho que sim, o Vietnã também. O Cazaquistão, alguns países da Argentina, embora a Argentina não tenha prometido mais nada além de aderir. Portanto, por um lado, nós podemos olhar para este Board of Peace como um certo fórum, que isto não é uma coisa separada das Nações Unidas, ou seja, faz parte das Nações Unidas. Nesse formato. Eu não vou dizer que eles não podem agir, ou seja, não têm esses poderes, eles não têm poder juridicamente. Nós podemos, por exemplo, a Carta das Nações Unidas diz no seu artigo 103 quaisquer obrigações que possam haver, a Carta das Nações Unidas prevalece. Ou seja, mas quem é que vai fazer o enforcement da Carta das Nações Unidas? Mas é assim, uma vez que é dito que vamos tempo a ir a esse vamos nível assumir desta que isto é discussão, um Board of Peace, um sistema que é realmente para tentar, não é, fazer algo legítimo para terminarmos o conflito, não é? Por isso, eu diria que a ideia em si não é muito
clara até este momento, não é? Mas que podemos considerar que até agora não houve outra proposta. Portanto, se esta proposta está a ser apresentada, se estes países aderiram, é porque há um plano para ser seguido. Mas Corina, e antes do Bernardo falar, é que há duas coisas que faltam. É que não há buy-in das instituições americanas, isto não é um plano do governo americano, isto é um plano da administração Trump, é que são coisas diferentes. Sim. Não foi Congresso. E não há a participação, não sabemos qual vai ser o papel da administração da Palestina. Sim, isso é outra questão que também está a ser discutida. Que é um membro observador das Nações Unidas. Sem dúvida. Portanto, não tenho a certeza que faça parte assim tanto das Nações Unidas, do sistema. A questão da Palestina é que deverá provavelmente haver conversações sobre como é que a Palestina pode ser incluída neste Board of Peace, e não nos esqueçamos, o objetivo é a Hamas não ter. Não, isso é um acordo de todos, mas há a administração da Palestina. Sim, e agora é assim, quais as lideranças que vão fazer parte e que não sabemos, porque a autoridade palestina já não tem aquele poder dentro da Palestina. Terá que haver aqui uma discussão, e eu acho que ainda é muito cedo falarmos sobre isto, porque não há muitos dados, não há muita informação. Acho que no momento em que nós, não é? Quando surgir mais informação, quando houver alguma coisa mais concreta, aí é que podemos realmente avaliar. Será que isto é uma coisa válida, que se vai realmente ter resultados e eficácia ou não? E como tu referiste bem, isto é da administração Trump. Portanto, a administração Trump está focada neste momento, o Trump disse, o seu objetivo é terminar este conflito em Gaza. Portanto, é esta a sua solução. Nós não sabemos se isto vai resultar ou não, porque pode depois chegar outra administração e dizer, ok, isto acabou, porque isto não tem nada a ver connosco. Sim, sempre neste momento a administração Trump e as instituições norte-americanas é difícil neste momento ter um alinhamento ou dizer que não acaba na administração Trump aquilo que são as instituições. E não nos esqueçamos que as Nações Unidas já teve muitas razões para tentar chegar a um acordo de paz na Palestina, e que as coisas sempre foram muito complicadas, não é? Sim, e Bernardo, o nosso tempo está mesmo muito curto, mas eu queria até pegar nesta distinção bastante importante que a Corina fez, que é a ideia do Board of Peace para Gaza e a ideia do Board of Peace para além de Gaza. Até porque houve vários países insuspeitos que disseram que talvez até participassem nessa perspectiva, incluindo Portugal, aliás. O Ministro dos Negócios Estrangeiros português disse isso, ou seja, que punha em cima da mesa a possibilidade de participar se fosse estritamente para o tema de Gaza. É pena termos que ser rápidos, porque esta resposta ia ser muito longa, mas sendo então dicotómico para sistematizar aqui a informação, acho que há a possibilidade de termos 2 conselhos de paz, e eu acho que vocês estão certos os 2 ao mesmo tempo, porque podemos ter um conselho de paz realmente que é quase uma cláusula que sai da ONU, e se sair um conselho de paz como cláusula da ONU, cinge-se apenas e só a Gaza, e cingindo-se apenas e só a Gaza, aquele plano de Trump megalómano de criar um conselho de paz quase alternativo deixa de existir, e uma vez alcançada a paz em Gaza, caso se alcance mesmo, aí depois trata-se também de tratar da transição para um regime democrático. E a transição para um regime democrático em Gaza passa por expulsar o Hamas ou desarmar o Hamas, por um lado, não dar poder político também à autoridade palestiniana, porque vai ficar enfraquecida assim que Mahmoud Abbas morrer, e tem 90, 91, 92 anos, portanto, há de ser por aí. Portanto, a ideia será criar um novo regime político fora da esfera do Hamas e da autoridade palestiniana, e eu acho que quem está, neste momento, a aceder a este Conselho de Paz tem esse objetivo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros português disse realmente que se fosse apenas para Gaza, estava tudo bem. O problema é que se criar aquilo que o Alberto estava a dizer, e acho que era aí a fonte da discórdia, que é se criar uma espécie de um regime alternativo àquilo que é o regime da ONU. E nós falamos muito do regime das Nações Unidas, mas as Nações Unidas são uma organização internacional, independentemente de se terem tornado hegemónicas na criação do mundo liberal. E a partir do momento que existe um ato constitutivo de uma determinada organização internacional, neste caso o Conselho de Paz Alternativo, que esse ato constitutivo é consubstanciado num tratado multilateral, numa reunião, que marca exatamente o início daquela organização internacional. A partir daí, aquela organização internacional tem de facto personalidade jurídica do ponto de vista internacional, e tem que ser respeitada essa personalidade jurídica mesmo pelos membros que não pertencem a essa instituição ou a essa organização. Ou seja, temos aqui uma dupla Nações Unidas, não é? Temos aqui uma alternativa às Nações Unidas e que deve ser respeitada da mesma forma. O problema é para onde é que cai a administração Trump, e se cair realmente a administração Trump para esta ideia de Conselho de Paz, que neste momento lá está, é demasiado incipiente, e não vou estar aqui a fazer cenários fatalistas, mas é aos poucos
a morte da ONU caso se crie um sistema paralelo em que haja uma grande adesão de outros países, principalmente das potências regionais, a este ato constitutivo ou depois a uma ratificação desse ato constitutivo. Talvez não a morte, mas uma reconfiguração das Nações Unidas. Vai acontecer aquilo... Para concluir o teu ponto, e depois eu vou fazer uma última pergunta muito rápida para vocês responderem sobre esta questão das Nações Unidas. Claro que a força da Sociedade das Nações e da Liga das Nações, na altura, e dei uma aula sobre isto esta semana, portanto está vivinho. Na Sociedade das Nações, claro que não tinha tanta força como tem a Organização das Nações Unidas hoje. Mas a verdade é que durante um tempo, ainda na Segunda Guerra Mundial, quando se começa a desenhar as estruturas da Organização das Nações Unidas, a Sociedade das Nações ainda existe. E tem praticamente os mesmos membros. E o que é que acontece? A Sociedade das Nações vai ficando obsoleta e, ao mesmo tempo, isto durante a Segunda Guerra. E a ONU vai ganhando força e sendo desenhados os seus mecanismos, instrumentos, por aí fora. E então, em 45, com a Carta das Nações Unidas, aí a Sociedade das Nações percebe, ok, agora posso ir à minha vida que já não estou aqui a fazer nada. E, bom, não quero acreditar que é isto que vai acontecer, mas podemos ter esta possibilidade. Há aqui algo que não sei se estará ferido ou não de legalidade no sistema internacional, e por isso é que me parece que o Conselho de Paz imaginado pelo Donald Trump não é o Conselho de Paz imaginado pela ONU e imaginado por os outros líderes políticos, quase todos, a não ser aqueles que se identificam muito com autocracia ou o que é que seja. Que é esta ideia de terem que pagar um X para se juntarem ao Board of Peace. Isso ainda não é muito... Mas fala-se desta possibilidade. Não estou a dizer que vai acontecer, é especulação. Pode ser uma técnica de diversão. Mas fala-se desta possibilidade, não é? Sim. De financiar a reconstrução de Gaza através de uma espécie de FII, não é? De uma comissão que tem que pagar à entrada. Bom, aí parece-me que já não será feita no âmbito das Nações Unidas, porque esse dinheiro não irá todo certamente para financiar Gaza e irá parar aos bolsos de alguém e, portanto, não sei se será das Nações Unidas. E parece-me que existe aqui claramente uma divergência entre aquilo que são as comissões que sempre foram criadas, e inclusive na Segunda Guerra Mundial também, para a devolução de territórios e esse tipo de coisas, e esta ideia de Conselho de Paz de Donald Trump, que inclui uma taxa fixa à partida. Mas existe a possibilidade de se criar este Conselho de Paz e um Conselho de Paz que seja uma alternativa ao modelo da ONU ou que venha complementá-lo de alguma forma a certo ponto. Claro que com a administração de Trump é sempre pouco credível. A Argentina junta-se, e isto, voltando à aula, porque me lembrei de um pormenor, a Argentina junta-se sem promessa nenhuma, sem explicar o porquê se juntar sequer. Não falaram tropas, não falaram dinheiro, não falaram nada. A Argentina tem um conflito histórico com o sistema da Organização das Nações Unidas. Porque quando se criou a Carta das Nações Unidas, a Argentina tinha acabado de receber grande parte daquele aparelho da Alemanha nazi. Não é? Porque fugiram muitos para a América do Sul, muitos deles para a Argentina, e que depois foram aproveitados pela indústria argentina também para modernizar a indústria da Argentina. E por isso é que as pessoas ainda hoje mais ricas da Argentina têm quase todos apelidos que roçam o germânico. Sim, temos mesmo de terminar este tema, mas já me estava a estender. Desculpa, Bernardo, mas eu ia fazer uma última pergunta só para os três, e uma resposta mesmo muito rápida que eu ia-vos perguntar é exatamente se a criação de um Board of Peace completo, ou seja, que não seja só para o tema de Gaza, se significa ou não a morte da ONU, na vossa opinião. O que é que tu achas, Bernardo? Eu acho que acontecerá uma situação muito semelhante, claro que a ONU tem outra força, mas uma situação muito semelhante àquela que aconteceu com a Sociedade das Nações. Tornar-se obsoleta naturalmente. Claro que estamos aqui a especular, porque não me parece que a administração de Trump seja propriamente boa a fazer a paz, seja onde for. Mas, de qualquer das formas, existe essa possibilidade de termos as duas em simultâneo a coabitar, e aí abre-se ali uma confusão também dentro do sistema internacional e do direito internacional, principalmente se não tiverem os mesmos membros e se esses membros entrarem de alguma forma em colisão no seu interesse geopolítico, mas há a possibilidade de facto de termos ou os Estados-membros das Nações Unidas que lá continuam e que concordam com aquele sistema liberal que foi criado a acederem àquilo que são as regras e os dictados das Nações Unidas, e depois ter, por outro lado, estes líderes mais autocráticos e quem se juntou também a estas potências, como já foram aqui referidas, ao Conselho de Paz, a obedecerem também àquilo que são os guidelines ou aos dictados do Conselho de Paz, e termos quase dois direitos internacionais, tendo em conta que o direito internacional está muito condicionado, claro, pela Carta das Nações Unidas e pelo sistema liberal que foi criado. Corina? Eu acho que o mais provável é haver uma reconfiguração das Nações Unidas, porque apesar de passarem por um momento existencial, as Nações Unidas continuam a ser um pilar da nossa humanidade, é o pulmão, de certa forma, do mundo, e este Board of Peace eu considero mais como complementar, no fundo, àquilo que um bocadinho que as Nações Unidas querem fazer, mas que ainda não estão a fazer, que é começar a terem clusters em várias regiões do mundo, certos
Board of Peace em regiões onde países podem solucionar ou providenciar soluções locais. A sociedade civil, há outros atores da sociedade, líderes, etc. E isto não é muito fácil de fazer, mas eu consideraria este Board of Peace como uma espécie de experimento, daquilo que poderá ser feito. E mais tarde, as Nações Unidas terão que passar por grandes reformas, porque se não passarem por esse tipo de reformas, obviamente vai se tornar obsoleto e o seu fim estará à vista. Claro. Mas não o vejo um fim agora, não. Eu acho que continua a existir e tem que continuar a existir. Nós precisamos das Nações Unidas, mais do que nunca. Alberto, a tua opinião sobre isto? 3 pontos. Existem vários ciclos na história. O ciclo no qual foi possível uma reforma do sistema das Nações Unidas já acabou. Não vai ser talvez daqui a 30 ou 40 anos um novo ciclo. Se era para fazer a reforma, tinham feito nos anos 90, 2000, 2010. Esse ciclo acabou. Segundo ponto, não sei se vai... se isso acontecer, e é um se bastante grande porque depende muito de muitos fatores, o que vai haver é que vamos ter sistemas competidores de outros boards of peace, nomeadamente, por exemplo, a França, a Alemanha e o Japão, a Coreia do Sul fizeram uma coisa que nunca passou muito a papel, que era a Aliança para o Multilateralismo. Vão existir outros competidores destes board of peace. E, portanto, o sistema, ou seja, as instituições internacionais podem morrer e definhar, como nós todos, não é? Mas continuam lá, mas ninguém ligar nenhuma e passamos para estes modos alternativos. E o terceiro, acho que isto é um enorme erro estratégico dos Estados Unidos, porque parte da estratégia dos Estados Unidos, e já não é só desta administração, é passar do universalismo para uma lógica regionalista em que eles têm a esfera maior. Só que o problema é que, e este que é um grande engano dos Estados Unidos, isto é a minha opinião, é que eles achavam que este universalismo, que era consubstanciado nas Nações Unidas, não servia à sua hegemonia, pois eu estou totalmente em desacordo. Era um dos instrumentos principais da sua hegemonia. E a partir do momento em que há uma competição regional e os Estados Unidos desistem de ser a potência universalista, ninguém vai pegar no sistema das Nações Unidas, mas eles, o poder universal que eles tinham, vai deixar de existir. Prova disso, o principal, portanto, digamos, substanciamento geográfico da hegemonia dos Estados Unidos, que é a Europa, não faz parte do Board of Peace e provavelmente até fará um Board of Peace alternativo se existirem. Mas não deixa de ser irónico. Sim, mas porquê é que a Europa tem que fazer parte do Board of Peace, afinal? Fazer o seu próprio Board of Peace. Não, mas é porque a influência da Europa também, até agora, não tem sido como nós queremos, não é? Portanto, porque há muitas Europas, mas talvez lá está. Talvez esta solução seja mais rápida na própria resolução do que nós achamos. Esta dinâmica de competição é interessante, não é? Porque de repente temos vários blocos a fazer a guerra para ver quem é o melhor a fazer a paz. mas atenção, isto faz parte dentro, porque a resolução para a conflito de Gaza, aliás, quando a França e com a Arábia Saudita propuseram, foi dentro das Nações Unidas. Portanto, nunca foi fora dentro das Nações Unidas. Todos os países que vão proposendo soluções para conflitos, é sempre com o apoio das Nações Unidas. E aí eu acho que a força também. Eu acho que daí vem a força. Eu acho que é sempre importante nós continuarmos a olhar para as Nações Unidas. Obrigado a todos por esta discussão. Nós vamos passar ao um dos nossos últimos momentos também do nosso programa, que é o nosso tema mais leve. Se estiverem recordados do nosso último episódio, o Bernardo foi quem escolheu e o dedo dele caiu no Havaí, portanto o Bernardo decidiu trazer-nos um vídeo e vamos ver agora. Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suelte la bandera ni olvide el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no, suelte la bandera ni olvide el Lelolai, que no quiero que hagan contigo. Para quem achava que nós não íamos conseguir pôr o Super Bowl aqui no ABC do Mundo, fica aqui demonstrado que nós temos uma criatividade quase infinita. E Bernardo, tu escolheste o Ricky Martin, não o Bad Bunny em si, mas Bad Bunny na voz de Ricky Martin, a mencionar aqui o Havaí,
E nós também não temos muito tempo para a discussão, mas explica-nos um bocadinho também porque é que tu escolheste este dia. Metemos aqui um bocadinho o futebol americano a martelo, por também ser grande fã. Mas sim, o Ricky Martin durante o halftime show, não é? Portanto, durante o espetáculo do intervalo do Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, tem ali cerca de 1 minuto em que canta uma canção alusiva ao Havaí, explicando que pode acontecer ao Havaí o mesmo que aconteceu ao Porto Rico, e que Porto Rico passou por uma experiência semelhante ao Havaí, portanto tenta comparar as duas experiências no sentido em que vem também numa espécie de expansionismo norte-americano e que se ressentem do mesmo fator, que é realmente uma elite americana foi para Porto Rico viver, uma elite americana, aliás, falando de desporto e influencers e por aí fora, o Jake Paul vive em Porto Rico exatamente para pagar menos impostos. A mesma coisa aconteceu no Havaí, portanto vimos pessoas muito ricas norte-americanas a irem para o Havaí, e a verdade é que ao mesmo tempo, enquanto isto acontece, a desigualdade só aumenta porque as infraestruturas não são desenvolvidas, e por isso é que no início do espetáculo do Bad Bunny temos aquelas canas de açúcar todas, é exatamente a explicar que a indústria extrativa dos Estados Unidos vem retirar o açúcar a Porto Rico em 1898, quando colonizaram Porto Rico, e que tinham vindo ainda por cima do Império Espanhol, portanto aqui um passado traumático. Mesma coisa quando sobe ao posto de eletricidade, é exatamente uma alusão àquilo que foram as dificuldades sentidas durante as grandes tempestades e furacões de 2017, que muitas zonas de Porto Rico ficaram sem luz durante não sei quanto tempo, e os Estados Unidos não tiveram a capacidade de repor essa energia mais depressa e sentiram-se abandonados, os porto-riquenhos. E a mesma coisa acontece com o Havaí, ou também há um sentimento semelhante no Havaí, pelo menos segundo o Ricky Martin e o Bad Bunny. Bom, isto para trazer também aqui, muito rápido, a importância do desporto no que são as lutas identitárias e também federais, de alguma forma, dentro dos Estados Unidos, que é esta ideia que em 2015, 2016, o Colin Kaepernick, portanto um atleta que era a estrela da equipa de São Francisco, os 49ers, também a certo ponto no jogo ajoelhou-se contra o racismo e, aliás, foi expulso da NFL, portanto da Liga de Futebol Americano, e nunca mais jogou, sendo que era uma das estrelas da altura, e houve um boicote enorme da Nike ao próprio Colin Kaepernick, e percebe-se que existe aqui uma transição também, porque a NFL está à procura de explorar este mercado latino. Existe aqui uma transição entre aquilo que é uma NFL muito conservadora para um eleitorado muito clássico, muito perto daquilo que é o eleitorado MAGA, e agora a tentar, naquilo que são as palavras também de Donald Trump e outros líderes conservadores, uma NFL que se está a wokeizar, não é? Portanto, certo. Uma NFL que está a falar a língua que ninguém percebe, não é? Normalmente a NBA é percepcionada como mais woke do que a NFL, até porque a NBA culturalmente e racialmente a NBA tem um peso afro-americano muito maior. Mas é igual no NFL, o problema é, e agora para onde é que expandes o mercado? Sim. Eles agora já têm um jogo por temporada no México, exatamente com esta ideia de vamos expandir para os latinos. Sim, Alberto, houve uma mensagem bonita sobre o amor, e nós temos aqui também um balão com corações do Bad Bunny. Alusivo ao Dia dos Namorados. Eu devo dizer que acho que não quero estar aqui a comparar e menorizar o sofrimento do Havaí, mas acho que no Porto Rico, até com a Guerra Colonial de 1998, e na maior parte daquilo que foi a expansão dos Estados Unidos com aquilo que nós chamamos os índios, não é? Acho que o sofrimento foi mais do que no Havaí, apesar de no Havaí foi um bocadinho diferente, mas eu quero aqui elogiar o sentido da arte de Ricky Martin, porque há muitos cantores que cantam sobre sofrimento e o Ricky Martin canta muito mal, fazendo sofrer quem ouve a sua música. Portanto, ele faz-nos sentir o sofrimento. Eu sofri ao ouvir o Ricky Martin e, portanto, isto é arte. É sofrimento do ponto de vista do utilizador, é não é? Ao menos não foi como no Mundial de 98, que a música oficial era do Ricky Martin e, infelizmente, durante meses não ouvimos outra coisa. Essa era um jam, como o Living La Vida Louca. Agora, hoje não. Sim, a Corina também teve as suas experiências com o futebol americano na vida privada, não é? A viver nos Estados Unidos. Mas pronto, nós temos mesmo de finalizar. Mas Corina, eu vou-te pedir ajuda para o nosso último momento, porque nós vamos escolher qual vai ser o tema mais leve do próximo episódio. O Alberto vai fechar os olhos e escolher aqui no nosso globo. Eu vou segurar e vou pedir que tu rodes para o Alberto depois selecionar o calhas. Força. Okay. Força. Com toda a força. Isto é como fosse num preço certo. Alberto, calhaste o oceano mais uma vez. Antes do tempo, não abri nada. Grande batota. Isto é Açores, mais ou menos. Vamos ter de repetir porque isto foi... Nós estamos muito calma, insulares. Nós colocamos tudo dentro. Força. Eu não sei se isto não vai cair, nós estamos mesmo muito insulares. Ups. Força, Alberto. Eu realmente não abri os olhos. Posso agora?
Espera aí, agora vamos chegar aqui o mais perto possível, porque não É tinhas... Canárias ou é Saara Ocidental? É Gran Canárias, vamos dizer que é Gran Canárias. Estamos insulares por natureza. Das duas uma, ou vais escolher sobre Espanha ou vais escolher algo muito específico das Canárias. Fica prometido para o próximo episódio isto. Alberto, obrigado. Bernardo, obrigado. Corina, Obrigada. especialmente, muito obrigado. Obrigada. Este foi o nosso episódio desta semana do ABC do Mundo. Nós voltamos muito em breve. Subscrevam, vejam o ABC do Mundo em todas as plataformas de podcast. Nós estaremos de volta muito em breve. Obrigado a todos. ABC do Mundo, um podcast de Bruno Mourão, Alberto Cunha e Bernardo Valente, com agradecimentos especiais à Casa da Juventude de Odivelas, à família Valente, à família Mourão e à família Cunha.